recapitular onde que a gente está aqui e o que a gente vai fazer hoje, tá? Então, vocês estão vendo aí minha tela, né? Estão me ouvindo bem aí? Sim, tudo certo. Então, é o seguinte, semana passada a gente falou de dois tópicos não muito relacionados ao que a gente estava falando antes, né? Que era a parte de... A regressão até tinha uma certa relação, né? Mas a parte de redução de dimensionalidade era um tópico um pouco mais desconexo, assim, seria uma coisa que vem antes, né? De aplicar qualquer um dos modelos que a gente tá estudando, né? E essa semana meio que continua nessa mesma ideia, assim, que é primeiro falar sobre métodos de agrupamento, né? Então, trabalhar com métodos não supervisionados. A primeira parte da aula de hoje vai ser isso. Vou falar de alguns. Isso aqui existe uma infinidade de métodos, mas eu vou falar de alguns ou dos grupos que eu acho que são mais importantes, né? E aí depois a parte de detecção de anomalia e a tarefa de hoje vai ser sobre essa primeira parte aí, que é de agrupamento, tá? Então, a ideia aqui é a seguinte, né? O que a gente vai falar a partir de hoje aqui é essa história de trabalhar com dados que não estão rotulados, né? Então, deixa eu só explicar o que é a origem desse negócio aqui, né? A maior parte dos métodos que a gente estudou até agora, do ponto de vista de classificação e regressão, eles entram dentro desse grupo aqui, né, de aprendizado supervisionado. O que significa isso? Significa que você tem os labels, né? Então você sabe quais são as classes lá, se for um problema de classificação, né? Ou se for a regressão, você sabe qual que é o target, né? Era esse o termo que eu usei semana passada, né? Qual é o target, ou seja, qual que é o valor real aqui daquela variável, né? Nesse eixo Y aqui, para você construir o teu modelo de regressão, que pode ser uma reta, ou pode ser uma coisa que não seja uma reta, né? Então, a gente falou de modelos lineares e alguma coisa de modelos não lineares, né? Mas o ponto-chave é que em todo momento aqui a gente tinha a informação do rótulo, né? Seja do ponto de vista de classes aqui, né? Ou seja do ponto de vista de regressão, né? Agora a gente vai ver um outro grupo de métodos, eu falei sobre isso no começo da disciplina, vou falar um pouquinho de novo hoje, né? Que são os métodos não supervisionados. Eu não tenho nenhuma informação sobre os rótulos, sobre os labels, né? Desses caras, por isso que a gente normalmente diz que é dados não rotulados, né? Esse nome aqui é bem comum, né? Então, esses dados não rotulados, aqui a gente não tem esses rótulos, e o que a gente quer, de uma certa maneira, é descobrir essa estrutura, né? Então, por exemplo, eu tenho dados aqui com umas features x1 e x2, né? Mas eu não sei nada sobre esses dados a não ser a matriz X desses caras, né? A matriz de features, né? Então, eu tenho várias features aqui, né? Várias colunas que correspondem às features, mas eu não sei o que cada uma dessas features corresponde, né? Eu não sei, por exemplo, se essa linha aqui corresponde à classe 1, à classe 2, não tem essa informação. Mas com a aplicação de um método de aprendizado não supervisionado, o que vai acontecer é que a gente vai tentar agrupar ou juntar essas linhas das matrizes aqui, né? Com base nas features, né? Tentar agrupar elas de acordo com uma determinada similaridade. A similaridade é uma coisa que depende um pouco, né, do contexto, eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela. Mas nesse caso aqui seria descobrir que, por exemplo, esses caras aqui pertencem ao grupo, sei lá, 1, esses caras aqui ao 2, 3 e 4, algo como isso que eu estou mostrando na direita também, né? É, e que isso aqui corresponde, então, né, possivelmente esses caras podem ter uma certa semelhança, eventualmente isso pode estar relacionado a um conceito de classe ou não, né? Na verdade, não tem essa informação aqui, nem vai poder inferir isso, né? Mas pelo menos a gente pode, por exemplo, tirar algum tipo de padrão desses dados aqui, né? Por exemplo, isso aqui pode determinar algum tipo de comportamento que é diferente desse cara aqui, que é diferente dos demais, né? E eventualmente analisando esses dados que fazem parte desse grupo, eu posso tirar algum tipo de informação, né? Então, métodos de aprendizado não supervisionado, eles entram bastante num contexto que a gente chama de análise exploratória, né? A gente ainda não sabe direito o que a gente vai fazer, mas a gente quer, eventualmente, tirar algum tipo de informação que seja útil daqueles dados. Então, esse contexto de aprendizado supervisionado entra no que seria essa análise exploratória aí dos dados, né? Bom, o agrupamento ele pode ter várias características. Eu estou colocando três aqui
mas isso aqui é muito mais complexo quanto mais complexo for o problema, né? Eu estou colocando as três que são as principais que eu vou falar hoje aqui, né? Não vou falar de todas hoje, porque eu vou deixar algumas para falar semana que vem. Estão relacionados mais a essa parte de probabilidade aqui, de estimativa de densidade, né? Mas, a grosso modo, aqui para nós, vão ter três tipos principais de métodos de agrupamento que a gente vai estudar. Os métodos baseados em localização, né? Então, são esses aqui, né? Esses caras aqui estão perto, esses aqui estão perto, esses aqui também e tal. Então, eu quero juntar esses todos num mesmo grupo, no mesmo cluster, né? Por isso que, normalmente, esse método também se chama método de cluster, né? Então, os clusters aqui, né? Eles estão relacionados a essa localização e essa separação dos grupos no espaço, né? Estou pensando aqui no espaço de duas features, tá? Outro método pode ser um método baseado em densidade, né? Então, aqui eu tenho pontos que estão bem perto um do outro, né? Eles estão uma densidade maior aqui, né? De espalhamento desses caras nesse espaço, né? E eu tenho outro grupo aqui que também tem os dados espalhados, mas estão um pouco mais dispersos, né? Então, isso aqui poderia ser um método baseado em agrupamento por densidade, né? Então, aqui eu poderia usar, por exemplo, gaussianas, poderia usar qualquer outro tipo de função densidade e probabilidade aqui para tentar modelar esse espalhamento, né? E aí o grupo ele é decorrente desse agrupamento por meio da densidade, tá? E tem um que é o mais complexo de todos, esse aqui sempre envolve uma grande dificuldade para resolver esse tipo de agrupamento, né? Que é agrupamento pelo formato, né? Então, eu posso ter grupos que têm um formato completamente arbitrário, né? Que não tem a ver com localização e não tem a ver com densidade, né? Tem a ver com esse formato maluco aqui que ele tem e que cada grupo pode ter o seu, né, diferente, né? Isso tudo aqui fica muito complexo, porque normalmente a gente não vai estar em duas dimensões, né? A gente vai estar num espaço com alta dimensionalidade, né? Então a gente não consegue visualizar, né? Não tem como olhar para esses caras aqui e tentar tirar algum tipo de informação, né? A gente fica meio assim à mercê aí de algumas técnicas para tentar inferir o que está acontecendo nesse espaço de mais alta dimensionalidade. Muita gente acaba aplicando aquelas técnicas que eu falei semana passada, tipo T-SNE, ou mesmo PCA, para tentar visualizar o que está acontecendo, né, nos dados, mas tem que lembrar sempre que quando você reduz a dimensão, você perde informação, né? Então, nem sempre o que você está visualizando nesse espaço aqui de dimensionalidade reduzida traduz de fato ou é fiel ao que está acontecendo. Isso aqui é para uma análise mais, digamos assim, qualitativa, né? Não é uma coisa assim certeira, né? Que você pode garantir que os dados têm aquela cara ou aquela distribuição, né? E isso fica tudo mais complicado quando você tem dados que estão distribuídos nesse formato bem arbitrário aqui, que aí dificulta o processo. Então, eu vou falar hoje, principalmente dos de localização, então eu vou falar aí de alguns que são usados mais para esse caso aqui, dos mais clássicos, né? Eu vou falar muito pouco sobre os de densidade, vou deixar para falar isso aqui mais semana que vem, tá? Que eu preciso daí trazer uma outra formalidade aqui para esse tipo de abordagem aqui, né? E vou falar daí no fim sobre alguns que levam em conta o formato aqui, que são os métodos mais usuais que se usa para esse tipo de agrupamento. Bom, primeiro deles, então, mais clássico de todos, né? O K-means, tá? Eu vou tentar explicar ele de uma maneira intuitiva, depois vou apresentar um pouquinho a formulação dele, né? Apesar de ser uma formulação relativamente simples, mas ela prepara para o que vem na sequência em termos de outros métodos, tá? Então, o K-means, como que ele funciona? Primeiro, ele pressupõe que os grupos, os clusters, eles têm um centro. Então, vou voltar no exemplo aqui, ó. Ele pressupõe que eu vou ter um determinado número de grupos, que é o número K, que eu tenho que dizer quanto que ele é a priori, tá? Então, a priori, eu vou dizer assim, esse K aqui vale 2, 3, 10. Eu que, digamos assim, atribuo o número de grupos que eu imagino que aquele dataset tem. Então, vamos supor que o K é igual a 3, eu vou ter 3 grupos, né? E cada grupo vai ser parametrizado por um centroide, que é como se fosse, assim, uma analogia, né, física aqui desses grupos, seriam os centros de massa, né? Então, esses caras aqui têm, cada um deles tem o seu centro de massa, né? Que seria o ponto central ali, aonde esses dados, digamos, estariam sustentados, né? Então, o objetivo desse método é tentar
descobrir aonde estão esses centros de massa para esses K centros definidos a priori. Tá? Então, eu começo dizendo o seguinte, bom, eu vou começar esse meu exemplo aqui com K igual a 2. Então, o meu K é 2, então eu estou pressupondo que vão ter dois grupos, isso é um hiperparâmetro desse método, né? Então, eu tenho que dizer, inicialmente, para ele, aonde que eu acho que esses grupos estão. Então, eu tenho que inicializar esses caras em algum lugar nesse espaço 2D aqui. Chutei aqui, isso aqui, por enquanto, eu vou deixar dessa maneira aleatória, né? Que eles vão estar nesse... Um grupo vai estar aqui, outro grupo vai estar aqui. Que está bem longe do que os dados, né? A distribuição verdadeira dos dados, ou o que eu estou pressupondo como verdadeiro, entre aspas, aí, né? Então, ele vai aplicar uma sequência de etapas iterativas, na verdade, ele vai alternar entre duas etapas principais, e isso vai convergindo, né, à medida que ele vai rodando iterativamente esses métodos aí, até chegar numa convergência. Então, a primeira etapa qual que é? A primeira etapa ele vai fazer o seguinte, ele vai medir a distância de todos os pontos para cada centroide. Então, mediu de todos para o vermelho, depois de todos para o azul e tal, beleza. Distância euclidiana, tá? Norma L2 aí, né? Ou a distância euclidiana. Isso é uma limitação desse método, tá? Depois eu explico por quê. Aí, beleza. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os caras que estão mais perto do azul, desse centro azul aqui. Tô usando cores aqui só para facilitar a visualização, tá? Então, o cara que está mais perto do azul, ele vai atribuir como azul. Então, se o ponto está mais perto do azul, vira azul. Se está mais perto do vermelho, vira vermelho. Essa é a primeira etapa, né? É a primeira etapa desse processo. Uma vez definidos os pontos que são azuis e os pontos que são vermelhos aqui, né? Eu vou atualizar o centro. Então, é como se eu, para essa distribuição de dados aqui, aonde que estaria o centro de massa desses caras vermelho e aonde que estaria o centro de massa desse cara azul. Então, eu atualizo eles, né? E aí agora os clusters movem, né? O vermelho moveu para cá, né? E o azul que estava lá moveu para cá, né? Para o centro de massa ali, né? Desses pontos, que na verdade é a média. É uma média multidimensional. É pegar a média no x, do y, né? Nessas feature x1, né? O x2 aqui, né? E calcular a média para cada um desses eixos, considerando que para essa média eu vou usar só os azuis e para essa média eu vou usar só os vermelhos. E aí os pontos movem para cá, os centros, né? Feito isso, eu repito essa etapa aqui das atribuições, né? Então, vou ver quem que está mais perto do azul, quem que está mais perto do vermelho. E aí, vou atualizar novamente, né? Todos esses caras aqui, quem está mais perto do azul, quem está mais perto do vermelho, e atualizo novamente a posição dos pesos. E vou alternando entre essas duas etapas. Ver quem está mais perto e atualizar a localização dos centros. Vou alternando essas duas etapas aqui, né? Então, vou alternando essas duas... esses dois momentos do algoritmo, né? Até que no fim, ó, depois de algumas iterações, estou pulando aqui, né? Mas só para explicar a ideia, né? No fim, o que acontece é que esse centroide que foi inicializado aleatoriamente aqui, ele veio parar aqui, e esse cara veio parar aqui meio que capturando aqui essa estrutura, né? Desse cluster aqui e desse cluster aqui. Então, qual que é o resultado do K-means? O resultado do K-means são duas coisas. A localização dos centros, aonde que eles estão no espaço, né? Nesse espaço dado pelas features aqui. No meu exemplo é 2D, mas isso aqui poderia ter uma dimensão muito maior, né? Esse é um resultado. E depois, qual cluster, né? Qual centro aqui cada padrão pertence. Então, é uma espécie de um rótulo, né? Que ele cria, mas eu vou colocar isso entre aspas aqui, né? A partir dessa medida de distância sempre euclidiana, tá? Sempre distância euclidiana para esse cara aqui. Tá? Deu para entender aí intuitivamente como é que funciona o K-means ou ficou alguma dúvida? Estão me ouvindo aí, rapaziada? Estou ouvindo sim, professor. Então, beleza. Então, matematicamente, né? É... Deixa eu só, antes de eu colocar a matemática, deixa eu só inverter. Eu vou falar do algoritmo aqui primeiro, tá? Então, do ponto de vista algorítmico, né? Como é que a gente
iria codificar esse cara, né? Então, inicialmente, atribui aleatoriamente a localização dos centroides, né? Dos centros ali, né? Dos clusters. Esse cara tem que ser definido a priori, quantos clusters é a priori, então, né? Tem que dizer quantos clusters eu espero aquele conjunto de dados ter, né? Então, eu inicializo esses caras aleatoriamente, daí eu fico alternando entre essas duas etapas, a etapa 2 e 3, que é o core do algoritmo aqui, né? Então, na primeira parte, eu vou, para cada exemplo, assinalar ele, né? Para qual que é o cluster mais próximo do ponto de vista de distância euclidiana, e daí eu vou atualizar o cálculo dos centroides, né? Fazer um cálculo de média aqui, usando os caras que foram assinalados na etapa 2. Aí eu vou repetindo isso aqui até um número máximo de interações ser atingido, né? Ou eu não alterar a loss function desse cara aqui. Então, lembrem que eu falei para vocês que em machine learning, né? O processo é meio que sempre o mesmo, né? A gente define uma loss, né? Para o nosso problema. Então, o nosso problema agora é um problema de clusterização, né? E aí eu vou tentar otimizar ela usando algum tipo de método de otimização, tá? Lá a gente usava descida em gradiente, lá, sei lá, tinha algumas alternativas aqui, ó, otimização convexa, se fosse SVM, não sei o quê, né? No caso do K-means, é um método chamado Expectation Maximization, que eu vou deixar para falar semana que vem sobre ele, que é um cara que resolve essas duas etapas aqui, tá? No fim das contas, é um método de otimização. E o que ele está otimizando? Ele está otimizando a loss, que para o caso do K-means é essa loss aqui, tá? Então, essa loss ela está dizendo o seguinte, ó, eu vou olhar para cada cluster, então vou pegar cluster por cluster, e vou somar as distâncias de todos os pontos para o centroide daquele cara, depois eu vou somar as distâncias de todos os pontos para aquele outro centroide ali, né? E daí eu vou fazer uma média de todo esse negócio aqui, né? Posso ou não fazer a média aqui, eu também estou fazendo, mas mais usual até fazer a média para esse número não ficar tão grande, né? E aí o que vai acontecer? À medida que esse algoritmo vai evoluindo, né? Essa soma desses erros aqui também vai diminuindo, né? Ou seja, os pontos vão ficando mais perto do centroide, né? Então, esse cara vai como se fosse um erro de classificação lá, né? Igual a gente viu para os problemas de classificação, né? Então, à medida que o tempo, que as iterações vão passando aqui, né? Ele vai diminuindo essa soma aqui, né? E essa soma tem só esse W aqui, né? Isso aqui é a distância euclidiana, né? Ao quadrado, norma L2 lá e tal. Esse W aqui que é só meio que uma espécie de rótulo, né? Se o padrão pertence a um cluster, ele vale 1, senão ele vale 0. Isso é uma forma de atribuir um label ali para ficar fácil de dizer que a soma está sendo feita para cada cluster, né? Então, essa aqui que é a formulação básica do K-means, tá? Assim, do ponto de vista de loss function, né? Deixa eu mostrar rapidinho o código dele aqui, né? Então, eu estou nos códigos da aula de hoje, tá? Estou nesses códigos aqui, ó. Parte de dados de aprendizado não supervisionado, né? Aí estou usando uma função aqui que é bem fácil aqui, né? Para gerar dados artificialmente, né? Igual vocês têm feito com as gaussianas aqui, esse cara faz algo parecido com isso, né? Que é esse make blobs aqui, né? Que tem no ponto datasets lá do sklearn. Inclusive aqui dentro desse método tem vários outros métodos para gerar dados de forma artificial. Então, às vezes, isso é uma coisa que ajuda ali no processo para você, eventualmente, entender o que está acontecendo com algum algoritmo, gerar dados artificialmente, né? Em duas dimensões que é fácil de visualizar. Então, esse ponto datasets aqui tem bastante coisa sobre isso, tá? Aí tem alguns parâmetros, estou gerando duas features, samples ali 150 por classe, por grupo, né? São 3 centros e uma espécie de um espalhamento ali de 0,5 para cada cluster. Aí estou botando aqui com scatter plot esses caras, né? E depois estou aplicando o K-means. O que eu preciso definir para o K-means? No caso da implementação do scikit-learn, que é um pouquinho mais robusta do que essa que eu mostrei ali para vocês, já vou mostrar algumas partes dessa robustez, né? Eu defino o número de clusters, então estou chutando 3 aqui, né? Eu sei que são 3, então meu chute é bom aqui, né? A inicialização é aleatória, eu coloco os 3 centros em qualquer lugar, vou dar um número máximo de interações. Tem algumas outras coisas aqui. Essa tolerância tem a ver, por exemplo, com... deixa eu voltar aqui.
com essa variação do erro quadrático, né? Então, o que acontece? Se o número de interações máximo ainda não chegou, mas essa variação é muito pequena, ele também pode parar. Então, também tem essa tolerância ali que define isso, né? Aí, beleza, aí eu rodei o k-means nos dados ali, né? Para isso eu dou esse fit underline predict, é um pouquinho diferente a ideia, né? Da classificação, porque agora eu não tenho rótulos, o que eu quero, na verdade, é descobrir quem são esses rótulos, né? E aí depois eu faço um plot aqui, ó, onde estão os centroides, né? Que é essa estrelinha ali, né? E a cor aqui com esse símbolo é dos caras que estão mais perto. Esse centroide vira um quadradinho, esses viram um triângulo, esses viram bolinha, tá? Então, só um exemplo de como visualizar o resultado do K-means, tá? Mas a aplicação é bem simples, ela se resume a esse bloquinho de código que está aqui, né? Com relação à inicialização, então, né? Na prática, não se usa muito essa história de inicializar aleatoriamente, né? Porque pode acontecer um problema que é o seguinte, né? Dependendo aonde que você inicializa aleatoriamente os centros, pode acontecer algo como a gente está vendo aqui, ó. Parece que eu tenho 3 grupos aqui de dados, né? Esse grupo de cima, esse da esquerda e esse da direita, mas a minha inicialização acabou que resultou num centro aqui, dividiu esse grupo em dois, né? Um centro aqui e outro aqui, e esses dois grupos ficaram com um centro no meio, meio que até onde não tem dados, né? Então, essa inicialização aleatória, ela é bem suscetível a esse tipo de situação, né? Então, o que se faz na prática aqui é usar uma outra estratégia de inicialização, que é chamada K-means++, aí, né? Que tem uma ideia um pouco diferente de colocar em qualquer lugar no espaço. O que ele faz, né? Ele inicia com um conjunto nulo aqui de inicialização, isso é só para inicializar, não é antes de rodar o método, tá? Então, a primeira parte, né, que é essa etapa 2 aqui, ele começa dizendo o seguinte, ó, eu vou pegar de todos os pontos aqui um ponto aleatoriamente e esse cara aqui vai ser o centroide. Ele seleciona esse cara aqui como centroide. Ele vai colocar o centroide em cima daquele ponto lá. Aí depois ele vai fazer o seguinte, tirando esse cara fora, quais são os outros pontos que estão mais distante dele, né? Então ele vai pegar lá, selecionar um conjunto dos mais distantes, né? Na verdade, normalmente ele faz com todos os pontos, né? Então pega todos os pontos e aí ele vai selecionar o próximo centroide com um dos clusters com um dos pontos que está mais distante. Então, os caras que estão mais distante têm maior probabilidade de ser selecionado como o próximo cluster. Então, vamos supor que foi esse cara aqui que aleatoriamente foi selecionado, mas essa aleatoriedade ela é enviesada pela distância dele, ou seja, os caras que estão mais distantes têm mais chance de serem escolhidos. Aí o próximo centroide vai ser colocado aqui. E aí vai repetindo esse processo para todos os clusters que você tem, né? Vamos supor que foi 3. No fim, chega com esses 3 aqui, que são os caras que estão mais equidistantes aqui, né? Mais espalhados aí no espaço, né? E aí, a partir daqui, ele roda o K-means. Esse tipo de estratégia, aqui tem o paper, né, do cara que propôs, esse cara aqui, ele até mostra isso, né? Que esse tipo de estratégia, no fim das contas, ajuda a tornar um método um pouco mais robusto a problemas como esse que eu estou mostrando nesse ponto aqui. Tá? Então, em geral, inicializa o K-means com esse K-means++, e depois roda ele nessa estrutura aqui, né? Ao invés de ser aleatoriamente, você usa o plus aqui, né? E aí roda o método nesse esquema. Tá? Dúvidas até aí? Por enquanto, não. Tranquilo. Beleza. Uma variação do K-means bastante comum é o chamado fuzzy semins aqui, né? Esse cara aqui, apesar dele ter essa relação com a lógica fuzzy, toda aquela história lá, né? Se você nunca ouviu falar disso, não se preocupe, nem é importante para a gente aqui entender o contexto dele, né? Mas ele tem uma relação a um conceito da lógica fuzzy ou de toda essa parte de sistemas fuzzy, né? Que é o fato de você não pertencer, não ser binário o teu pertencimento, né?
Então, aqui no caso do K-means antes, né, quando eu mostrei essa variável W aqui, né, ou o cara pertence ou ele não pertence a um grupo, né, a um cluster, né. A lógica fuzzy, ela tem um negócio chamado grau de pertinência, né, então lá dentro de conjuntos difusos, lá existe uma teoria que meio que flexibiliza esse grau de pertinência, né. Então, ao invés do cara pertencer com 100% ou não pertencer, existe um grau de pertinência que varia entre 0 e 1, tá? E aí essa que é a ideia desse método, né? Então, o ponto principal é que o W aqui nessa formulação do fuzzy semins aqui, né? Ele deixa de ser aquele W binário, né? Ou é 0 ou é 1 e passa a ser um cara que tem um grau de pertinência, né? Ele varia entre 0 e 1. Então, ele pode né, ter um grau de pertencimento alto, né? Por exemplo, 0,85, aquele grupo, né? Ou pode ter um grau de pertencimento mais baixo ali, né? E aí, isso muda, vou colocar aqui graficamente a diferença, né, entre o fuzzy semins e o K-means, né? Então, no K-means aqui, ou o cara é 1, ou ele é 0, ou ele é azul, ou ele é vermelho. Esse cara aqui, ó, veja que quanto mais perto ele tá do vermelho, mais vermelho ele fica. Então, é como se o grau de pertencimento para o vermelho fosse mais perto de 1. Por outro lado, né, esse cara aqui, ele tá com um grau de pertencimento mais próximo do é, azul, né? Então, ele teria aqui um valor de grau de pertencimento maior ao azul. No caso de dois clusters, em geral, a gente usa a codificação 0 e 1, né? 0 para um cluster, 1 para o outro. Mas quando é mais, aí a gente usa aquela codificação que eu já falei antes para vocês, lá chamada One Hot Encoding, né? Vou falar de novo delas aqui, né? Então, é One Hot Encoding. Então, esse cara aqui, ele é usado para essa representação do W para mais do que dois clusters. Na verdade, até acaba que com dois também, às vezes, a gente usa, mas enfim, né? Então, a diferença principal aqui é que o W agora, então, ele não é mais uma variável binária, né? Então, quando eu atualizo os pertencimentos aqui, né? De cada... Veja que a estrutura do algoritmo é a mesma, né? Ele ainda tem um centroide e tal, né? Mas quando eu vou atualizar esse cara aqui, ao invés de ser 0 e 1, esse negócio vai variar entre 0 e 1. Existem algumas alternativas de fórmulas aqui para fazer isso, né? Para atualizar o W, né? Uma bem conhecida é essa fórmula que eu estou mostrando aqui, né? Que pondera a distância para um dado cluster em relação a todos os outros, né? E aí tem um expoente aqui na 2, a m-1, para ter uma variação ali de pertencimento que é, às vezes, um pouco mais exponencial ali, né? Então, esse m também é um parâmetro que tem que definir. Ou seja, os caras que estão mais perto têm um grau de pertencimento maior, quanto mais longe, mais esse cara diminui exponencialmente, né? Mas aqui existe, assim, né? Até tem a disciplina ali do CPGI de sistemas fuzzy, né? Quem for fazer lá ou já fez, já deve ter visto que fica um tempo aqui discutindo justamente essas funções de pertencimento, né? Porque a teoria fuzzy aqui, ela tem um fundamento grande na parte de teoria de conjuntos, né? E aí tem toda uma parte aí de estudo dessas funções de pertinência, né? Mas aqui para nós, meio que acho que o importante para vocês sacarem aqui é essa diferença entre as duas coisas aí, né? Entre ser binário e não ser binário, né? E aí, beleza. Aí, claro que o centroide ele é atualizado com a mesma fórmula e esse W, a diferença é que ao invés de ser binário, agora ele tem essa, né, expressão maluca aí, ou pode ser qualquer outra expressão aí para esse cara, né? Não vou falar do código aqui, porque, bom, basicamente a ideia do fuzzy semins aqui é a mesma, tá? Eu vou falar de um outro problema aqui, que é crítico na parte de métodos de agrupamento, que é como escolher, né, a qualidade, né? E mais importante do que a qualidade, às vezes, o número de clusters, né? Então, tanto o K-means quanto o fuzzy semins, e isso, na verdade, é um problema recorrente para quase todos os métodos de cluster, né? Direta ou indiretamente, eu preciso vir aqui e dizer quantos clusters eu acho que aquele agrupamento tem. Quando é um problema 2D, até que é fácil de ver, né? Agora, se isso aqui está em 100 dimensões, 200, sei lá, aí meio que já era essa possibilidade, né? Então, a alternativa aqui é tentar achar uma outra metodologia, né?
para tentar, digamos, entender o que está acontecendo naquele espaço de alta dimensionalidade sem de fato ver. Tá? Para isso existem algumas alternativas, eu vou falar de duas que são as mais recorrentes, né? Que é o método do elbow aqui, né? Em português, às vezes o pessoal fala do cotovelo ou às vezes até do joelho, enfim, né? Mas é como se tivesse uma articulação aqui que a partir de um ponto esse cara começa a saturar, né? Ou seja, ele não tem mais uma variação significativa, né? E qual que é a ideia desse negócio aqui, né? A ideia é você construir um gráfico, né, que vai ter essa cara aí, né? Vai ter essa curvatura, né? Essa saturação para diferentes números de clusters, né? Então você vai variando o número de clusters aqui, e aqui você vai medindo o que se chama de distorção, né? Que pode ser, e na maior parte das vezes é, a loss function do método de agrupamento, tá? E aí o que que acontece, né? Você vai para cada número de grupos, 1, 2, tal, plotando esse gráfico aqui, né? Quanto mais grupos, claro que esse cara vai diminuindo, né? Pense que no limite que você vai ter um número de grupos igual ao número de exemplos, esse cara vai ser zero, né? Porque você vai estar, assim, posicionando um grupo exatamente em cima de cada ponto. Então, essa loss function aí vai resultar em zero. Então, o lance aqui é o seguinte: à medida que você vai aumentando, chega um ponto que aumentar o número de grupos não vai fazer tanta diferença, ó, para essa distorção. Isso significa que talvez adicionar mais grupos aqui não vai representar mais nada para aqueles dados. Ou seja, como se esse ponto de saturação aqui, né, essa mudança de inclinação desse gráfico aqui, né, fosse um indicativo de que talvez o número de grupos, por exemplo, aqui fosse 3. Tá? Nem sempre na prática coisa tão bonita como eu estou mostrando aqui, mas é uma forma, né? Inclusive, isso aqui vai ser chave para vocês aí na tarefa dessa semana, porque a tarefa justamente é tentar descobrir isso aí, né? Uma outra forma de você determinar a qualidade do cluster é o coeficiente de silhueta, né? Ou os gráficos de silhueta. Vou falar primeiro do coeficiente, que ele é um número, né? E um número às vezes é bom, porque é mais fácil olhar um número para comparar as coisas do que ficar olhando um gráfico, né? Então, vou falar primeiro do número, depois eu vou falar do gráfico. Então, o coeficiente de silhueta, ele mede duas coisas. Ele agrupa, na medida dele, duas coisas. É como se fosse uma métrica, né? Igual a gente calcula a acurácia, a F1 score e tal, o R2 lá para regressão. Aqui, no caso de agrupamento, tem o coeficiente de silhueta, ele calcula duas coisas. Uma que é a coesão de um cluster e a separação. A coesão, ela vai fazer o seguinte, ela vai olhar para dentro do cluster, pegar, por exemplo, um exemplo aqui como referência, e vai calcular a soma das distâncias médias desse cara para todos os pares dele, né? E vai dizer, então, quão coeso aquele grupo tá. Se esse valor for pequeno, então ele vai representar um cluster bastante coeso, né? Que todo mundo está pertinho um do outro então reflete essa questão de coesão, né? E a separação, ela vai olhar para esse cara em relação aos exemplos de um outro cluster e vai, né, olhar essa distância média aqui também, né? Aqui a distância média para dentro, aqui a distância média para fora, para esse e para todos os outros grupos que eventualmente tenha, né? Pode ser mais do que um, né? E aí, isso aqui vai medir a separabilidade, né? Então, um agrupamento ele vai ser tão melhor quanto mais coeso ele for e mais separado ele tiver dos outros exemplos, né? Então, eu estou maximizando a separabilidade e minimizando a distância intraclasse, né? Mais ou menos na mesma filosofia lá do LDA que eu falei semana passada, né? Que busca maximizar a separabilidade entre classes, minimizando a variância dentro daquela classe, né? Só que o LDA usa o rótulo, né? Então, aqui essa métrica ela não leva em consideração o rótulo, ela leva em consideração o resultado do agrupamento. Esse é o ponto importante. E aí, o coeficiente em si, ele vai fazer a conta dessa maneira, né? Ele vai pegar esse B, que é a medida de separação do cluster, né? Às vezes, em geral, para o cluster, para essa medida B, a gente só usa um cluster, que é só o mais próximo, que ele vai ser o pior caso em termos de separabilidade. Aí você nem precisa calcular para os demais.
E aí você pega o índice A aqui, que vai ser essa média para o cluster internamente, e aí vai pegar um valor máximo entre B e o A e calcular esse coeficiente aqui, que vai ser um coeficiente normalizado, né? De tal maneira que ele vai encapsular essa medida de tudo, né? Quão separado e quão compactado está aquele cluster. Né? Então, vamos dar uma olhada nos códigos, que no código tem mais uma ideia aqui para vocês olharem o coeficiente de silhueta, tá? Então, o método do elbow method aqui, né? Eu estou mostrando o código dele variando aqui, então, fazendo um for, né? Rodando o k-means para vários clusters e usando ali o ponto inércia aqui, né? Que é a loss function do k-means lá, né? Para plotar esse gráfico. Então, essa aqui seria a forma de usar o método do elbow ali, né? E aí o coeficiente de silhueta dá para calcular ele, né? Dá para ele dentro do scikit-learn.metrics aqui tem o cálculo do coeficiente de silhueta, né? Que é esse average aqui, né? Eu estou fazendo meio que tudo na mão aqui para mostrar, mas tem também um outro plot que é o que eu estou fazendo com esse negócio aqui, ó, que é o plot de um gráfico de silhueta depois de rodar um agrupamento. Então eu vou pegar, por exemplo, esse agrupamento que eu rodei aqui, ó. E uma vez calculado esse agrupamento, resolvido esse k-means aqui, eu vou plotar o gráfico de silhueta, que é esse gráfico que está aqui. Então, o que tem nesse gráfico? Ele tem o valor do coeficiente médio de silhueta, que é esse número aqui que eu coloquei no slide, né? Que é o resumo desse negócio aqui, né? E ele tem, deu 0,7 alguma coisa, falei para vocês que esse valor é normalizado, né? E ele tem cada componente que é usado para calcular o coeficiente de silhueta, ou seja, como se fosse um coeficiente de silhueta individualizado para cada ponto ali, né? Para cada cluster, ele vai mostrar aqui quanto que está o coeficiente de silhueta para aquele cara lá, né? Então, tem exemplos que vão estar mais afastados, vão dar uma silhueta pior, né? Tem exemplos que estão bem perto do centro ali, então vão dar uma silhueta melhor. Mas a interpretação desse gráfico aqui é a seguinte, né? Quanto mais próximo todo mundo tiver aqui do valor médio, né? E quanto mais uniforme for o cluster, ou seja, o mesmo número de exemplos entre 3, o 2 e o 1 aqui, melhor vai ser o resultado do teu agrupamento. Então, isso aqui é a cara de um resultado de agrupamento ok. Tá? Vou rodar um outro caso aqui, ó, onde o agrupamento ficou ruim. Ó. Eu usei dois clusters, então ele dividiu esses dois grupos, ficaram com um centro só, e esse cara aqui ficou com um. O gráfico de silhueta, ó, o próprio valor do coeficiente já desceu bastante para quase 0,6. E aí, ó, tem um grupo que tá bom, que tem essa cara de grupo bom aqui, ó, mas esse grupo tá ruim, ó, tem muitos valores abaixo do valor médio, né, do coeficiente de silhueta. Então, esse aqui é um indicativo que talvez aquele cara ali poderia ser dividido em dois clusters, né, que é exatamente o que acontece aqui, né. E aí ele ficaria com essa cara aqui, né, digamos, uma cara boa para um bom agrupamento, né? Então, assim, a dica é tentar deixar todo mundo mais ou menos igualmente distribuído, né? E, se possível, sempre todo mundo acima do valor médio do coeficiente de silhueta, ou uma boa parte dos caras aqui, como é esse caso, né? Acima do valor médio total, né? Tentando colocar, empurrando todo mundo para lá, né? Isso aqui é meio que uma cara, apesar que não existe uma forma quantitativa de dizer isso, a não ser olhar só para o coeficiente de silhueta e falar assim, quanto mais perto de um esse cara, melhor. Né? No exercício dessa semana, vocês vão ter que se bater com isso aqui, aí vocês vão entender um pouquinho melhor qual que é dessa análise, tá? Perguntas aí, gente? Não. Deu para entender? Deu para entender aí, acompanhar o que eu falei até agora, hein? Sim. Beleza, então eu vou falar agora de um outro método de clustering, tá? Que é o hierárquico, tá? Esse cara aqui, diferente do k-means e do fuzzy c-means lá, ele não precisa definir a priori o número de clusters.
Eu vou mostrar qual que é a ideia dele aqui, depois a gente discute como que a gente, não definindo o número de clusters, como que a gente resolve o problema de clustering, né? Então, o agrupamento hierárquico, ele tem alguns variantes dele, eu vou mostrar o primeiro variante, que é esse chamado single link aqui, né? E a ideia é a seguinte, né? Eu vou ter vários pontos lá, sei lá, um monte de ponto lá no espaço 2D, e esse método começa construindo a partir desses pontos uma matriz. Essa matriz vai medir a distância de todos os pontos contra todos os pontos. Então, aqui eu tenho só 6, né? Então, n igual a 6 aqui. Só tenho 6 pontos, né? Mas é a distância entre todos os pares de pontos do meu dataset inteiro, né? Então, eu vou medir distância entre pares de pontos aqui para todo mundo contra todo mundo. Claro que a diagonal vai ser 0 e essa matriz é simétrica, né? Como que esse método funciona a partir daí? Então, ele usa como entrada esse negócio aí, tá? É a matriz que entra na análise. Ele vai fazer o seguinte, né? A cada etapa, essa é o single link, tá? Se for outro método, é diferente. Se for outra variante aqui desse método, é diferente. Ele vai pegar os dois exemplos aqui, ele considera que cada exemplo no começo é um grupo, então esse método ele parte de um cenário onde todos os exemplos no início, cada um deles é um grupo, ou seja, é um cluster, e no fim vai ter só um cluster que é composto por todos os exemplos. Então, ele parte dessa análise até chegar no final lá, agrupando todo mundo. Então, essa abordagem aqui, que eu vou mostrar primeiro para vocês, vai impactar, na verdade, como que o caminho é construído. Então, o mais importante aqui é o caminho do que a chegada. A chegada a gente já sabe qual vai ser, e da onde a gente sai também a gente já sabe. Mas é esse caminho que é o importante. Então, eu vou tentar fazer passo a passo esse caminho aqui para tentar dar a ideia do negócio. Então, no primeiro momento, ele vai pegar os dois pares de pontos, nesse caso, os dois clusters, né? Já que cada ponto é um cluster, que são os mais próximos, tá? Então, se eu for olhar para essa matriz aqui, os caras que têm a menor distância é o 5 e o 3. Então, esses caras aqui que estão mais próximos, eu vou agrupar esses caras e vou falar assim, beleza, esses dois caras aqui, só estou usando aqui a distância mínima, tá? Como referência. Então, esses dois caras aqui vão ser agrupados e eu vou formar um cluster, que vai ser o cluster que junta o 3 e o 5, né? E quando eu junto esses caras, eu tenho que tomar cuidado, que é o seguinte, a minha matriz agora diminuiu, né? Porque eu diminuí uma linha dela aqui, ou uma coluna, né? Porque agora eu montei um grupo novo, né? E aí eu tenho que tomar o cuidado, que é o seguinte, né? Quando eu vou remontar essa matriz aqui, por exemplo, se eu for pegar o 2, né? O 2, ele tinha uma distância para o 3 aqui, que era, deixa eu pegar, 3 para o 2, que era de 10, e para o 5, que era de 11. Quando eu for medir agora a distância do 2 para esse cluster que é agrupando o 3 e 5, juntei o 3 e 5, o que vai em termos de distância aqui, né, para o ponto 2, né? Então, é para o ponto 2 aqui, ó, que é o 10, é a menor distância do que ele tinha do 2 para o 3 e do 2 para o 5. Então, por isso que aqui veio 10. Tá? É sempre a menor distância. Isso é a versão single link, tá? Outras versões, elas usam outras técnicas aqui. E aí ele vai fazendo isso para todo mundo, né? Então, ó, fiz para o 2 aqui, mas poderia fazer para o 1. Depois você pode dar uma conferida ali para ver se você concorda, né? Tal. E eu montei essa nova matriz sempre pegando a menor distância ali para carregar adiante a informação. Aí eu vou continuar esse processo. Agora eu vou olhar qual que é a menor distância que tem nessa matriz aqui. É o 2 para o 1. Então, beleza, eu vou criar um novo grupo, e nesse grupo agora, 2 e 1 estão agrupados. 3 e 5 continuam agrupados, 4 e 6 ficam separados. Aí, de novo, eu vou pegar as menores distâncias aqui, né? Atualizo essa matriz e vou repetindo esse processo até chegar no fim lá, onde eu vou ter um único ponto, tá? Que é um único cluster, né? Que é o grupo de todos os pontos. Então, isso gera um negócio, vou explicar aqui daí, isso aqui que é mais fácil de entender, que é o tal do dendrograma. Tá? Dendrograma, ele é uma visualização de tudo isso que está acontecendo aqui, passo a passo, ao longo desse processo. Então, eu parto do começo da matriz, onde cada ponto aqui é um cluster,
e vou agrupando. Primeiro eu agrupei o 3 e o 5, então esses dois caras aqui viraram um cluster. Depois eu agrupei o 1 e o 2, virou outro cluster. Depois, na minha matriz aqui, se a gente continuasse essa análise, até se você quiser depois fazer por conta, para se convencer, é interessante, né? Ela agrupa o 4 com aquele grupo que tinha 5 e 3, depois ele vai fazer um outro agrupamento, até chegar no fim aqui que tem só um cluster. E aí eu montei graficamente o que acontece a cada etapa. Ó. Então, no lado direito aqui eu tenho a medida que foi usada para montar aquele cluster. Então, para fazer a fusão do 3 com 5, a distância foi a distância 3. Então, eu estou marcando aqui, ó, essa distância 3 nesse dendrograma. E aí eu vou agrupando, ó, cada corte aqui ele fica marcado, né? Ó, cada fusão ali ele fica marcado. E aí essa aqui é, é a visualização do passo a passo desse algoritmo, tá? Deu para entender a ideia do dendrograma aí, rapaziada? E esse passo a passo das matrizes aí? Sim, deu. Tá. Aí a pergunta é, até aqui a gente ainda não resolveu a história do clustering, né? Aqui a gente só montou graficamente uma representação. A gente ainda precisaria dizer assim, tá, beleza, e aí? Entre um extremo, que cada ponto é um cluster, até o outro, onde todo mundo está num cluster só, como que eu faço para determinar um agrupamento a partir disso, né? Então, a ideia da coisa é o seguinte, né? Uma vez que você constrói o dendrograma, né? Para você tentar definir qual que é o número de clusters que provavelmente aqueles dados têm, é meio que tentar definir um corte aqui, né? Onde que você vai cortar esse dendrograma. Você vai cortar aqui, você vai cortar ele aqui e tal, né? Cada corte aqui vai fornecer um número diferente de clusters. Por exemplo, esse corte aqui fornece um cluster que é esse e esse. Quem que faz parte daquele cluster? Bom, aí tá aqui, ó. É só eu voltar nessa árvore, eu sei quem que faz parte daquele cluster ali, né? Da esquerda, da direita, aqui é só eu ir rastreando aqui, né? Esses caras que eu sei, né? Se eu fizer um outro corte aqui, eu vou ter mais clusters, ó. Cada um com a sua correspondência e tal, né? Então a dica é a seguinte, né? Quando você monta o dendrograma, eventualmente a região do dendrograma onde tem um salto maior entre um agrupamento e outro, né, que é como se fosse um espaço maior aqui, né? É normalmente a região onde você vai escolher para cortar. E aí, fazendo esse corte, aqui está o número de grupos que você tem, e aí quem pertence a cada um desses grupos, a própria árvore do dendrograma aqui já fornece. Então, você não precisa dizer o número de grupos, mas indiretamente você precisa dizer onde cortar, né? Então, onde cortar, aí também é uma coisa que é feita a nível de usuário, né? Então, você aplica o método, desenha o dendrograma, e aí olha o dendrograma e tenta ver onde é que você vai cortar, né? Tem alguns métodos que fazem isso automaticamente, tem algumas limitações, mas, enfim, é como esse método hierárquico funciona, tá? A vantagem é que você consegue, com uma ferramenta gráfica, tentar enxergar o que está acontecendo no espaço, né? Porque isso aqui eu mostrei por um exemplo 2D, mas poderia ser 100 dimensões, 200, tanto faz. O dendrograma é exatamente o mesmo, né? Então, às vezes o pessoal prefere usar um método assim, que dá para visualizar alguma coisa, do que, né, outras abordagens, tipo o método Elbow lá, ou coeficiente de silhueta, né? Beleza aí, gente? Sim. Ok. Existe uma variação desse cara aqui, que é o, o link completo ali, tá? Eu vou passar meio rápido nesse cara aqui, vou só explicar a diferença principal que ele tem, é que ao invés de pegar a distância mínima, né, a gente pega a distância máxima, tá? Então, no single link é como se eu estivesse olhando o cara mais perto aqui, né, de dois clusters, e agora eu estou olhando o cara mais longe, tá? Às vezes isso dá uma certa diferença ali quando você tem agrupamentos que têm uma densidade diferente, e aí esse método também tem uma resposta mais adequada. Mas aqui, na prática, o que acontece é que a gente tem que acabar testando essas diferentes variações para ver o que funciona melhor, tá? Mas a diferença principal do single para o completo é aqui usa o máximo, tá?
O código em Python aqui que tem, né, para esse método, né, também estou gerando um conjunto de dados aqui, eu estou fazendo ele meio passo a passo, né? Então, primeiro eu monto a matriz ali, aquela matriz de distâncias, e depois eu uso essa função aqui, linked, né? Para fazer esse passo a passo ali e montar o dendrograma, tá? Então, aqui eu estou mostrando um passo a passo dele até plotar o dendrograma, tá? Aí ploto o dendrograma aqui, e aí aqui uma outra estratégia de olhar mapas de calor e tal. Eu acho que isso aqui não resolve muito, tá? Então, eu iria até aqui, tá? Então, se você quiser usar um método de agrupamento hierárquico aqui, né? Aqui está uma forma de plotar o dendrograma, né? Mas também, se você quiser, lá dentro do SciPy aqui, .cluster, né? Ou no scikit-learn também tem isso tudo pronto lá, já implementado, então também dá para usar por lá, tá? Só quis deixar aqui porque às vezes nem sempre é muito direto plotar o dendrograma, então também já deixa essa parcela de código aqui que implementa passo a passo tudo que eu falei até aqui. Então, beleza. Vou continuar aí, porque eu ainda tenho 2 métodos para falar, e esses caras aqui são mais chatinhos de explicar o que acontece. Tá? Bom, esse até que nem tanto, mas o próximo é mais encrencado. Então, tem esse método aqui, ó. Deixa eu primeiro falar dele aqui, que é o dbscan, né? dbscan, ele é uma sigla, né? Para esse Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise, tá? É um nome gigante aqui, mas a sigla é bem conhecida, né? O dbscan aqui, ele tem uma aplicabilidade grande, tá? Então, como que esse cara funciona, né? Primeiro, a grande aplicação dele é para clusters que têm um formato arbitrário, né? Então, aonde que esse cara se dá bem? Ele normalmente se dá bem em coisas malucas como essas que eu estou mostrando aqui, né? Essas distribuições circulares, coisas que às vezes tem um monte de dado bem pertinho do outro e outros que estão bem separados, algumas coisas que têm tipo um formato bem diferente, né? Aqui é um quadrado, aqui é um círculo e tal. Então, o mapa de cores aqui que eu estou mostrando, inclusive, é do resultado da aplicação desse método aí, né? O método tipo k-means ou hierárquico, para essas distribuições de dados aqui, ele falha miseravelmente, né? Porque, por exemplo, se a gente fosse pensar só, vamos pegar esse cluster aqui, ó, tá? Se eu pegasse esses exemplos aqui para calcular o centroide desse negócio aqui, né? O centro de massa desses dados ia estar aqui, né? Onde nem tem dado, inclusive, né? Então, esse tipo de distribuição, deixa eu colocar aqui que não é gaussiana. O que eu quero dizer com isso? Que não são coisas esféricas, elipsoides, assim, né? Que não tem esse formato, né? Métodos tipo agrupamento hierárquico e k-means falham bastante, né? Então, para esse tipo de situação, existem 2 métodos que eu vou falar aqui, que o primeiro é o dbscan, que é bem simples a intuição dele, mas a parte de parametrização é um saco, né? Bem difícil de resolver. E tem uma outra variação que é o agrupamento espectral, que é matematicamente um pouco mais elegante, mas ele também tem as suas limitações, tá? Então, como que funciona o dbscan? Então, primeiro deixa eu só definir a nomenclatura desse cara aqui antes de falar sobre como ele funciona. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir aqui é o que eu chamo de core point, tá? Então, o que é um core point? Esse core point, ele vai ser um ponto qualquer aqui, né? Um exemplo, né? Isso aqui é do meu dataset. Ele vai ser um core point se ele tiver pelo menos um número específico aqui, isso é um parâmetro, esse min points aqui, eu que defino, então 10, 5, 3, sei lá, de vizinhos caindo dentro de uma região especificada por epsilon. A epsilon também acaba sendo um parâmetro indiretamente que eu tenho que especificar, né? Então, ele vai ser um core point se, por exemplo, pelo menos, sei lá, 3, dizendo que eu estou definindo 3, né? 3 vizinhos caem dentro de uma região aqui dada por epsilon. Tá? Um border point, ele vai ser um ponto que ele tem menos vizinhos do que o min points dentro da região epsilon. Então, esse cara aqui, por exemplo, ele vai ser um border point. Ele vai ter, sei lá, um vizinho só dentro daquela região dada por epsilon, né?
mas ele está dentro do raio do core point. Tá? Ele não tem tantos vizinhos dentro daquela região, mas ele tem pelo menos algum vizinho dentro daquela região. Tá? E todos os caras que não são nem core point e nem border point, eles são chamados noise points. Então, esses caras, eles não pertencem a nenhum desses grupinhos ali que eu tô especificando. E aí, como que o algoritmo funciona, né? Ele basicamente faz essas duas etapas aqui. Primeiro, ele vai formar um cluster separado, né? Para cada core point ou grupos de core point que estão conectados, tá? Então, quando que dois grupos de core points estão conectados? Eles são conectados quando eles não estão mais distantes do que o epsilon definido ali, tá? E aí, a segunda etapa, ele vai atribuir cada border point, né, ao cluster do core point correspondente a ele, tá? Então, ele vai alternando essas etapas aqui, né? Para cada ponto aqui, ele vai calculando os core points, border points, dentro do epsilon e do mean points inicialmente especificados, né? E aí, aqui eu estou mostrando como que o algoritmo calcularia passo a passo para cada exemplo aqui, né? Se ele é core point, se ele é um border point, e aí ele já está fazendo as conexões, né? Se os core points estiverem conectados, ele já faz a conexão, né? E quando termina essas conexões entre core points, ele passa para um novo grupo, né? Então ele terminou esse grupo do vermelho, ele veio para cá, depois ele foi para lá e para lá. E todos os caras que não caíram, que não são nem border point e nem core point, que são os noise points, ficaram de fora do agrupamento. Tá? Então é como se eu fosse olhando localmente, né? Quem que são os meus vizinhos, onde é que esses caras estão? Quem é vizinho vai pintando da mesma cor, quem é, né, border point ou core point vai pintando da mesma cor. A hora que acabou essa vizinhança, eu passo para um próximo ponto. E isso gera um novo cluster. Faço toda aquela vizinhança daquela galera lá, aí terminou, não tem mais ninguém, passa para um outro. E vai assim até percorrer todos os dados, né? Todos os dados do dataset. Tem alguns caras que vão ficar de fora, né? São os exemplos que tem só, por exemplo, um core point ali, né? Que é um que só tem ele naquela vizinhança, então ele é um exemplo de ruído, né? Então essa é a etapa desse cara aí, não é tão complicado, né? O código dele também, vou pegar aqui uma coisa já mais pronta, né? Estou mostrando aqui, ó, também, ó, olha que interessante, lá dentro do sklearn.datasets tem esse make moons aqui, né? Então, esse tipo de dado aqui, né, tem gente que chama de dado dataset gerado artificialmente com formato de lua, outros chamam de banana, né? Mas esses termos são bem usuais na literatura de machine learning, tá? Então, eu gerei ali dois caras que o Caminhos e qualquer outro falharia brutalmente, né? Inclusive, olha aqui, eu estou mostrando ele, né? Onde esses caras aqui, o resultado do K-means aplicado aqui, né? Então, ficou bem ruim, né? E eu estou usando também um cluster aglomerativo aqui, que seria o hierárquico, né? Que também ficou ruim, ó. Então, esse aglomerativo aqui, ó, do sklearn, ele é o hierárquico. É a implementação completa aqui, eu deixei antes só o dendrograma, né? Mas se vocês quiserem ver a implementação completa, então tá dentro desse cara aí, né? E aí, se eu for aplicar um dbScan, claro que se você acertar bem esses parâmetros aqui, né? Você consegue capturar ali aquele formato, né? Então, aqui depois você pode até dar uma brincada, você vai ver que ele é super sensível. Qualquer mexidinha aqui nesses parâmetros já era, né? Já quebra com o teu agrupamento. Né? Mas o lance é ir percorrendo ponto a ponto, olhando a vizinhança e agrupando os caras que estão perto para o mesmo grupo e criando grupos novos a partir da hora que você não tem mais core points ou border points para conectar. Existem variações do dbScan também um pouquinho mais robustas que isso, mas, gente, se eu for ficar falando isso aqui, putz, são várias aulas só para esses caras aí. Dúvidas aí, gente? Então, eu vou partir para o último método aqui, que é o agrupamento espectral. Tá?
O espectral, ele é também nesse contexto, né? De pegar formatos aleatórios aqui, né? Então, tem a mesma ideia, né? Então, esse aqui também é um resultado de um agrupamento espectral, né? Só que ele usa uma filosofia diferente do DBSCAN. Então, a primeira coisa que ele faz, e o ponto mais importante, é que ele é baseado num grafo, tá? Então, ele constrói um grafo, né? Uma espécie de uma interconexão entre os pontos do dataset, tá? E esse grafo é baseado nessa similaridade, nessa vizinhança, tá? Então, quanto mais perto for, maior a conexão daquele grafo, quanto mais distante, menor a conexão, até um ponto que ela pode não existir, tá? Aí ele faz esse grafo e aí ele faz um mapeamento, né? Aonde coisas que são vizinhas vão estar realçadas, né? Vão estar mais perto ainda, né? E coisas que estão distantes vão estar afastadas, tá? É como se fosse um mapeamento, ó, vou falar isso que não é 100% correto, mas só para explicar a intuição. É como se fosse pegar esses caras que estão aqui, ó, fazer um mapeamento, então por meio de um grafo, né? Então feito um mapeamento aqui por meio de um grafo. E aí os caras que são vermelhos vão ficar aqui, os caras que são azuis vão ficar aqui, e os caras que são verdes vão ficar aqui. Bem com esse formatinho esférico aqui mesmo, tá? E aí, uma vez que eu mapeei aqui, eu posso aplicar, sei lá, um caminhos aqui, ó, nesse espaço, resolver o problema com caminhos aqui, e aí voltar para o espaço original com essas atribuições dadas pelo caminhos nesse espaço mapeado. Essa é a intuição desse método, tá? A intuição deu para sacar aí, porque ela que é importante. Agora o resto é a matemática por trás desse negócio aí, né? Eu acho que sim. Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa, como que o grafo é construído, tá? Então, esse grafo, na verdade, ele vai virar uma matriz, tá? Então, isso é importante vocês já sacarem aqui, que é o ponto-chave do negócio. E essa matriz depende de algumas outras matrizes. Então, vamos lá. O que é um grafo, tá? Um grafo, bem a grosso modo aqui, tá? O grafo, ele é uma representação gráfica, né? Aonde cada exemplo do nosso dataset vai ser um nó desse grafo aqui, né? Então, ele vai ser os edges aqui, né? Desse grafo. E o V, que são essas conexões aqui, né? São as próprias conexões do grafo, tá? Então, é só uma forma de ver aqui esse cara, né? E aí, a primeira matriz importante para construir a matriz ali de mapeamento é a matriz de adjacência, tá? Essa matriz de adjacência, uma forma de fazer ela, a mais simples de todas, tá? Ela faz o seguinte, ela vai dizer, se, por exemplo, 1 e 3 está conectado, 1 e 3 está conectado, então vale 1. Se aquele nó do grafo, né, o edge ali, não tiver conectado com outro nó do grafo, tipo 1 e 5 não estão conectados, então recebe 0. Tá? Então, a partir de um grafo que já existe, por enquanto eu não estou falando como que a gente constrói o grafo, tá? Já vou falar disso. Mas para um grafo pré-determinado, eu posso construir uma matriz chamada matriz de adjacência dessa maneira. Tá? Além dessa matriz de adjacência, a partir de um grafo, eu posso construir outras matrizes para chegar na matriz que eu quero chegar. Tá? Então, a matriz que eu quero chegar é essa matriz L, chamada Laplaciana. Tá? A Laplaciana ela tem uma relação com essa matriz A que eu acabei de definir, mas também tem relação com a matriz D, tá? Que eu também posso construir a partir de um grafo. Tá? Então, o que a matriz D representa? Ela vai ter é uma matriz diagonal, tá? Então, ela tem zero em todos os elementos que não são da diagonal. E na diagonal, ela vai dizer o número de conexões que aquele elemento tem. Então, por exemplo, esse cara aqui tem 1, 2, 3, 4 conexões. Esse cara aqui tem 1, 2, 3 conexões, e assim sucessivamente. Então, na diagonal, vai ter ali o número de conexões. Tá? E aí, o lance é o seguinte, né? Eu posso construir a matriz L a partir dessa matriz D e a partir da matriz A. Então, assim, ó, pressupondo que eu conheço o grafo, eu ainda não falei sobre isso para vocês, mas pressupondo que eu conheço o grafo, que eu sei como que são as conexões no meu dataset, no meu exemplo de treinamento, meus pontos lá, eu sei como é que esses caras estão conectados,
eu posso construir uma matriz A e posso construir uma matriz D, fazer essa conta, construir a matriz L. Tá? E aí, a matriz L é que tem uma propriedade importante. Então, se eu fizer a decomposição em autovalores e autovetores da matriz L, então, decomposição em autovalores e autovetores, a gente já falou sobre isso algumas vezes, né? Então, vou pegar a matriz L, construída daquele jeito que eu falei ali, calcular, fazer decomposição em autovalores dela e autovetores. Então, eu peguei uma matriz L, por exemplo, desse grafo aqui, ó, que já foi dado para vocês. Montei a matriz A, que tem a ver com a conexão entre os pontos, se eles estão conectados vale 1, se não vale 0. Montei a matriz D, que diz o número de conexões de cada ponto. Fiz D menos A, calculei L, e agora estou fazendo a decomposição em autovalores e autovetores da matriz L. Se eu pegar todos os autovetores que têm autovalor nulo, então eu tenho três, para essa decomposição, tenho 3 autovetores que têm autovalor nulo, e olhar para esses caras aqui, eles trazem uma informação bem importante, que é o seguinte, ó. Por exemplo, esse primeiro autovetor aqui, ó, todo mundo do 1 ao 8 vale 0, e o 9, 10, 11, 12, 13 vale 1. Então, vamos olhar para esses caras aqui, ó. 9, 10, 11, 12, 13 vale 1. Aí, esse segundo autovetor aqui, ó, se eu for olhar para ele, todo mundo vale 0, exceto 6, 7 e 8. 6, 7 e 8. Deu para entender o que está acontecendo aqui, ó? Os autovetores dessa matriz capturaram as conexões existentes aqui, né, nesse grafo. Então, se você conhecesse o grafo, né, se você conhecesse o grafo e fizesse essa decomposição, os autovetores da matriz L vão refletir o agrupamento. Mas aí você pode perguntar, tá, mas se eu conheço o grafo, para que eu vou fazer isso, né? Mas eu já vou explicar essa conexão. Só estou primeiro explicando a propriedade da matriz, depois eu vou explicar onde que a coisa vai se conectar com o nosso problema de cluster. Isso aí ficou claro, gente? Agora sim. Então, beleza. Aí o problema é o seguinte, né? Tá, e aí como é que eu construo o grafo, né? Então, o que eu tenho é isso aqui, né? O que a gente tem são dados. Eu não tenho um grafo, eu tenho dados, né? Mas eu preciso construir, né, uma espécie de uma interconexão entre as coisas, que pode ser essa, pode ser essa. Claro que quanto mais eu conseguir construir uma coisa, né, que reflita o agrupamento que eu quero tirar, por exemplo, aqui, né? Quanto mais perto do agrupamento o meu grafo for, mais fácil vai ser de capturar aquelas coisas pela matriz L, né? Então, na prática, como que se constrói o grafo para daí poder construir a matriz de adjacência? Então, se usam duas abordagens e a primeira é a mais usual de todas. Então, você vai usar para a matriz A, matriz de adjacência, essa fórmula aqui, onde cada elemento da matriz, né, cada elemento da matriz de par de distâncias ali, vai ser como se fosse um kernel lá da SVM, né? Que é um exponencial da distância e tal, por um parâmetro aqui. Então, isso aqui já constrói diretamente a matriz A. Então, montar a matriz A é como se fosse montar a matriz do kernel lá da SVM. Beleza. Uma outra coisa que às vezes se faz, tá? É aplicar tipo um limiar aqui em cima desse cara, tá? Ou seja, se o valor for menor que um epsilon, um parâmetro que você define, né? Da distância ali, você satura em 1, senão ele vale 0. Tá? Então, às vezes se coloca uma linearização, ou às vezes direto na distância você já faz isso para montar a matriz A. Isso aqui não é tão usual, esse aqui realmente é o mais clássico de todos, tá? Então, isso aqui você monta a matriz A, e aí a partir dessa matriz A definida por essa fórmula, que vai refletir assim, quanto mais perto, maior a conexão do grafo, né? Quanto mais longe, menor a conexão. Então, é como se eu estivesse falando assim, ó, esses caras aqui estão super conectados, né? Mas esse cara, por exemplo, com esse ali, ele tem uma conexão fraquinha, né? Porque está mais longe. Tá? Mas é um grafo completamente conectado.
E a força de conexão é que está relacionada a essa distância. E aí, uma vez calculada a matriz A dessa forma, você calcula a matriz D simplesmente somando a diagonal de A lá, né? E aí calcula a L fazendo D menos A. Então, até aqui você já tem, né, um grafo, né, e já calculou a matriz L. Esse grafo é um grafo completamente conectado, né? Mas a força da conexão dele está relacionada a essa distânciazinha aqui, ponderada por essa exponencial. Quanto mais perto, mais forte, quanto mais longe, mais fraca. E aí, o que acontece, né? Então, se você tiver... Tenho 3 exemplos de grafo aqui, né? Esse que a conexão é inexistente entre algumas partes. Outros onde tem uma só conexão, aqui mais fraquinha, né? Então, né, esses caras aqui estão desconectados, esse tem uma só, né? Como se refletisse essa falta de conexão, né? E esse aqui meio que quase que, né? Com uma densidade maior de conexões, né? Então, o que acontece quando eu faço a decomposição em autovalores e autovetores da matriz L desses 3 caras aqui, ó? Esse L, esse L e esse L aqui. Esse primeiro é igual ao exemplo que eu mostrei antes, né? Ele é exatamente igual a esse caso aqui. Tá? Então, vai ter um valor, um alto valor, 3 autovalores nulos, né? E os 3 nulos é que correspondem, os autovetores correspondentes são esses caras que estão aqui. Tá? Esse segundo exemplo aqui também vai ter... esse cara aqui vai ter só um alto valor nulo, só o lambda 1 vai ser igual a zero, e esse cara aqui também vai ter só um alto valor nulo. Só que o segundo alto valor desse cara aqui vai ser menor do que o segundo alto valor desse cara aqui. Então, assim, ó, os autovalores e autovetores da matriz L, no fim das contas, eles vão refletir essa densidade de conexões. Então, quanto menos conectado, menor vai ser o valor dos autovalores e, consequentemente, os autovetores correspondentes, né? E quanto maior a densidade de conexão, maior vai ser esse autovalor. E essa densidade de conexão se reflete ao número de conexões efetivamente ou a força delas dada por uma fórmula, que é essa fórmula que está aqui. Então, como que é a ideia desse algoritmo no fim das contas, né? Então, a primeira coisa, o que você faz? Você constrói a matriz A com essa fórmula aqui, né? E aí calcula a matriz D fazendo a soma dos elementos ali da diagonal de A. Aí calcula a matriz L. Lembra que a L eu falei para vocês que é D menos A, tá? Na prática, se usa uma conta um pouquinho diferente aqui, que é fazer uma diagonalização dessa matriz, e tem algumas implicações de álgebra aqui que eu estou pulando, tá? Se você quiser ver isso aqui, você vai pegar o paper original, o Spectral Clustering lá do Andrew Ng, lá, né? E do cara que se chama Michael Jordan. Pior que esse é o nome do cara mesmo. Mas não é o Michael Jordan do basquete, só faltava se fosse, né? Mas eles explicam lá o porquê que essa normalização e esse esquema aqui é importante, tá? Mas, a grosso modo, é essa conta aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar os K maiores autovetores dessa matriz L, então é maior aqui, porque quando você faz essa normalização, ela inverte, inclusive, essa interpretação que eu coloquei aqui. Então, ao invés de ser os menores, você pega os maiores. Então, eles são pegos a partir dos maiores autovalores, tá? E você monta uma nova matriz X. Esses autovetores, eles não vão ser tão bonitinhos como esse exemplo que está aqui, né? Mas eles vão ser como se fossem vetores de característica que permitem fazer esse tipo de mapeamento que eu mostrei para vocês aqui. Então, esse espaço que eu desenhei no começo aqui, quando eu mostrei a motivação desse método de agrupamento, né? O que está aqui são os maiores autovetores, né? Relacionados aos maiores autovalores da decomposição lá da matriz L, tá? Então, esses caras aqui é como se eles conseguissem fazer esse mapeamento aqui, deixar perto, mais parecido aquilo que é de um grupo, de outro e tal, né? Por meio desse grafo que é dado a partir da matriz L. Tá? Então, quando eu monto esse novo espaço aqui, que é a etapa 3 desse método, né? É como se eu estivesse fazendo esse mapeamento. E aí, beleza, aí, estando nesse novo espaço, você pode fazer o k-means aqui nesse novo espaço, e aí volta para o espaço original, sabendo qual que é o grupo que cada
exemplo, pertence. Né? Tem mais uma normalização aqui que eu também estou pulando lá, porque, enfim, tem mais uns macetes aqui que é mais detalhe de álgebra, né? Mas aí, se vocês forem mexer com esse método e quiserem ir a fundo, daí dá para abrir um pouco mais essa explicação. Tá? Eu não estou mostrando aqui o resultado do agrupamento espectral em código, mas é muito parecido com o que o DBSCAN obtém, né? No scikit-learn lá também tem vários métodos de agrupamento espectral lá, se vocês quiserem dar uma olhada nisso, lá tá relativamente simples de pegar, tá? Então, já que eu estou falando de clustering, eu vou só fechar aqui e falar da tarefa da aula dessa semana, que é o seguinte, né? Eu coloquei um dataset aqui, na verdade são 4 datasets dentro de um ponto zip, né? Cada um tem uma dimensionalidade específica e cada coluna é uma feature, tá? Cada dataset foi gerado com um número específico de clusters. Então, eu sei como que aquilo foi gerado com uma localização específica. Né? O que eu quero que vocês tentem fazer é descobrir qual que é o número de clusters de cada um desses caras aí. Tá? Pode usar o elbow method lá, pode usar o coeficiente de silhueta, se quiser usar alguns métodos diferentes aí de agrupamento também pode. Então, fica aí a critério de vocês dar uma pensada sobre isso, tá? Mas, no fim das contas, é fácil de descobrir, né? Vai ficar bem evidente ali. Então, o desafio é vocês tentarem descobrir, de fato, quantos grupos tem em cada cluster. Se quiserem usar lá, por exemplo, o t-SNE para plotar e tentar pegar algum insight, também pode. Aí o desafio é tentar desenrolar isso aí, né? Esse que é a tarefa dessa semana, tá? Rapaziada, perguntas aí sobre o agrupamento espectral? Ele é mais chatinho matematicamente, né? Mas se você entendeu a intuição, quando precisar voltar na explicação ali, eu acho que é relativamente simples, hein?